A vitória é nossa. Sangue de Jesus. Se Deus é por nós, Ele será contra nós. a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, Ninguém abre. operando Deus. Quem impedirá? Se você pode, dê um glória do tamanho da sua vitória. Eu tenho certeza que é amanhã de milagres. Aproveitando que a igreja já está de pé, já farei as considerações, mas vamos abrir em Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Glória a Jesus. Lucas capítulo de número 22. Lucas capítulo de número 22, versículo 39 ao 46. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do Senhor, um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E a igreja se assenta, glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Maravilha. Estou muito feliz de estar aqui nesta manhã, cooperando com esse trabalho, essa porta que Deus abriu. A minha oração desde já a respeito desta obra, desta casa, é que Deus dê crescimento. Que a porta que Deus abre, como já foi dito, ninguém pode fechar. E a respeito do pastor, do anjo desta igreja, pastor Juliano e a sua família, sua esposa, missionária Sueli, né? Que o céu conserve vocês. O céu conserve vocês. A minha oração é que dê muitos frutos nesse lugar aqui, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tudo que o Senhor, no caso o pastor, colocar a mão, seja abençoado. Receba a autorização do céu para prosperar e dar certo. Aonde a sua esposa pisar com a planta do seu pé, que o céu pise junto. Que o Senhor seja a sua guarda, à direita, à esquerda, adiante e na retaguarda. Em nome de Jesus é a oração que eu faço sobre este lugar. E a todos os amados irmãos que aqui já congregam, que já conhecem o pastor, que o Senhor também continue abençoando e prosperando o lar de vocês. Eu sei que muitos até desejam ou queriam estar numa igreja agora, num lugar como este agora, e não podem. Outros podem estar e não vieram ou não desejam estar. Mas louvado seja Deus por aqueles que aqui chegaram. Porque a Bíblia diz que na presença do Senhor ninguém é dispensado de mão vazia. Então eu tenho certeza que hoje é manhã de vitória, é manhã de milagre, é manhã de renovo, é manhã de céu aberto, é manhã das bênçãos do Senhor serem derramadas sobre a vida de todos. Estou com a minha esposa aqui que lindamente cantou. Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor. Esse texto é um texto que muito marca a minha vida, porque ele retrata
as últimas horas de Jesus na terra. Esse texto aqui, essa passagem, já aconteceu minutos, tempos depois de Jesus ter ministrado a última ceia. Nesse mesmo capítulo de número 22, vai falar a respeito da última Páscoa, vai falar acerca que o maior servirá ao menor, vai falar que Pedro é avisado dos intentos de Satanás para destruir a sua vida, vai falar acerca até de 2 espadas que se há no meio dos discípulos, e como nós lemos aqui, fala também do Getsêmani, o monte da oração, o monte das oliveiras, e o texto começa dizendo que, como costumava Jesus, ele novamente volta ao monte. O monte das oliveiras era um lugar de Jesus falar com Deus, era um lugar de oração, era um local onde o Senhor se escondia do mundo e se apresentava para Deus. E o texto ele fala que isso era um hábito que Jesus tinha, era um costume que ele tinha de subir ao lugar da oração. Orar não é uma coisa que fazemos quando dá vontade, porque a oração ela é orientada a ser feita na vida enquanto se há fôlego de vida. Aqui o que aprendemos com Jesus é que o que importa de verdade é termos uma vida de oração. Jesus orou por muitas pessoas, Jesus orou por multiplicação de pães, Jesus orou acerca dos seus discípulos, a oração que ele fez: Pai, que os discípulos e eu sejamos um, como eu com o Senhor somos um. A oração fazia parte do dia a dia de Jesus, fazia parte da vida de Jesus. A oração estava presente enquanto Jesus era perseguido. Já tem um texto aqui que me vem à memória, que enquanto Jesus é zombado na cruz mesmo, Jesus ora dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A oração, ela prepara a gente para enfrentar o dia mau. Jesus aqui, ele está a minutos de ser entregue na mão de malfeitores. Ele está em um tempo já, numa contagem regressiva, para ser entregue na mão de homens maus, de pessoas que o rejeitavam. E para lhe preparar para o dia da provação, ele foi para a oração. Porque a oração nos prepara para o dia mau, gente. A oração, ela nos coloca apto para poder vencer os desafios da vida. Eu não sei aqui quem chegou nesse lugar e de repente dobrou o joelho e orou e agradecendo porque chegou, ou de repente veio por conta da correria, não deu tempo. Mas a questão é, a oração, ela prepara o nosso corpo para trilhar a missão que Deus nos confiou aqui na terra. Então a oração nunca pode estar ausente na nossa vida. A oração que se faz nesta casa, eu tenho certeza que o céu ouve, que Deus ouve. Isaías diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, não estão tapados para a oração que se faz nesse lugar. Deixa eu te falar uma coisa: o céu está desejando ouvir a tua voz nesta manhã. Quando Salomão inaugurou o templo, veio a palavra do Senhor dizendo que os olhos do Senhor estão abertos sobre a casa e os ouvidos atentos às orações que se fazem no lugar. Apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Tessalônica, em 1 a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele dá a seguinte orientação: orai sem cessar. A palavra orai, no português, ela está no
Santo. Porque em Romanos capítulo 8, versículo 26 diz que o Espírito do Senhor intercede por vós com gemidos inexprimíveis, quando não sabeis pedir como convém. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que enquanto a gente levanta para ir para o trabalho, o Senhor guarda a nossa caminhada, porque o Espírito intercede por nós. Quando chegamos no nosso trabalho, nenhum mal sucede à nossa casa, porque o Espírito Santo intercede por nós. Quando voltamos do trabalho para casa, o Senhor guarda a nossa saída, guarda a nossa entrada, guarda a nossa chegada, porque o Espírito Santo intercede por nós. E Jesus está dizendo o seguinte: orai comigo, enquanto eu intercedo por você, você fala comigo, enquanto eu falo contigo, fale comigo também. A gente às vezes abre o coração para pessoas, mas não abre o coração para Deus. E aí está a explicação de muitas frustrações que tiram pessoas do caminho do Senhor, porque colocou o coração na mão de pessoas, mas pessoas são inconstantes, pessoas oscilam nos próprios sentimentos, mas o Senhor não. O Senhor é imutável. O texto diz lá em Tiago que em Deus não há sombra de variação. O homem é como a onda do mar, que quando olha no espelho, quando sai do espelho, já não se lembra mais de todos os traços que há no seu rosto, mas o Senhor não muda. O amor do Senhor pela tua vida é imutável. O cuidado de Deus pela tua alma é imutável. O cuidado, o carinho que Deus tem para você e com você não muda. Aleluia. O texto diz que Jesus aqui, o exemplo para a gente, é a pessoa de Jesus. Porque nós devemos ser como Jesus foi e como Ele é. Né? Como é que é a orientação que Ele fala com Pedro? Né? Sejais santo, assim como eu sou santo. Então o exemplo máximo é Jesus. Nós até fazemos menções de outros nomes, de outras pessoas como Davi, como Abraão, apóstolo Paulo, como Pedro e João. A gente faz menção desses homens, mas o nosso alvo é Cristo. Então nesse texto aqui, Jesus ele chama os discípulos para orar, mas ele diz assim, lá em Mateus 26, ele vai dizer assim: gente, é chegado a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos malfeitores. E a minha alma neste momento se encheu de tristeza, porque o pecado de todo o mundo caiu sobre os meus ombros. E eu estou de tristeza a chamar a morte. Então ore comigo. E no momento de muita tristeza que Jesus teve, quando o pecado caiu sobre os seus ombros, o texto diz que ele pede oração. Mas mesmo triste, pedindo oração, ele não deixa de orar. Então, o exemplo máximo que nós podemos absorver daqui é que pedir oração não é errado. Pedir oração, colocar diante da igreja uma causa pessoal para alguém orar por nós, isso não é errado. Mas isso não anula o dever de nós orarmos também. Então quando Jesus subiu, ele pediu pessoas para orar com ele. Só que no lugar da oração, lá no monte, o texto fala que por 3 vezes Jesus se levanta da oração e encontra os discípulos dormindo. Ele acabou de abrir o coração e dizer para os discípulos: olha, eu estou triste, chegou a hora do Filho do Homem ser entregue, o pecado da humanidade toda caiu sobre os meus ombros, eu preciso de suporte, eu preciso
preciso de pessoas para me darem a mão. Só que as pessoas que Jesus escolheu para andar com Ele, agora que Jesus está precisando de alguém lhe estender a mão, as mesmas estão dormindo a respeito dos seus desafios. E a gente aprende aqui com Jesus, que Jesus não é que Ele foi abandonado, mas os seus companheiros de missão foi negligente a respeito da dor que Ele sentia. Então a gente vê na pessoa de Jesus escolhendo pessoas para andar com Ele, e essas pessoas, no momento em que Jesus estava com dor, essas pessoas dormem. Isso não está proibido de acontecer comigo e contigo. Em algum momento, alguém que você de repente conta muito para as horas difíceis, de repente essa pessoa não vai estar lá para te ajudar. De repente, uma pessoa que você conta muito para te dar a mão, quando você precisar, ela não vai poder. E aí? Vai andar para trás? Vai largar o arado? Vai sair da igreja? Vai pular do barco? Vai dar as costas para a família? Vai pedir conta no trabalho? Como muitos aí fazem, a ponto de tirar a própria vida. Porque quem é por nós é Deus. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Agora, de repente, tem pessoas que colocam o coração em outras pessoas. Eu sinto muito. Se teu coração está em pessoas, se prepare para se decepcionar, porque pessoas falham, pessoas adoecem, pessoas uma hora está bem disposta, outra hora não. Pessoas uma hora está acordada, mas em outro momento está dormindo. Mas tem um Deus no céu que não dorme. Tem um Deus no céu que já venceu a morte, e a morte não pode entregar novamente. E Ele, o nosso socorro, o Senhor dos exércitos. Então Jesus aqui está rompendo com o abandono de companheiro da sua própria missão. Jesus está rompendo com pessoas que Ele contou para estar com Ele no momento difícil e preferiram dormir. Isso vai acontecer com a gente, igreja. Mas nós já temos um exemplo. Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. É só ter bom ânimo. Você não precisa vencer aquilo que Jesus já venceu, até porque o que Ele já venceu não precisa ser vencido novamente. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o inferno, e Ele está dizendo: o que eu venci uma vez, vencido está para sempre. Eu só vos peço, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Quando o dia mal chegar, tenha bom ânimo. Quando a notícia triste chegar, tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Aí Ele está orando. Ele se levanta e diz para os discípulos assim: vocês não podem orar comigo pelo menos uma hora? E os discípulos meio atordoados: não, vamos orar sim. Quando Jesus se afasta de novo a um tiro de pedra, após Jesus orar, quando Ele volta, os discípulos estão dormindo novamente. E a oração que Jesus fazia era essa: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Sabe por quê? A vontade do homem dá e passa. Isso já nos ensinaram nossos pais, quando a
gente queria ir brincar na rua, quando a gente queria dormir na casa de um amigo, quando a gente queria usar uma roupa diferente ou ver um programa diferente, os nossos pais falavam o quê? Vontade, daí e passa. Mas a vontade de Deus, ela permanece. É por isso que Jesus, no momento de desafio, ele falou: Senhor, eu quero é isso, mas de repente o que eu quero não é o que eu preciso. Então faz a tua vontade, não a minha, porque a minha vontade vai mudar daqui a pouco. Nessa matéria, a minha vontade, ela sente fome, mas depois que come pão, a fome vai embora. Mas o Senhor, se o Senhor me servir o pão do céu, nunca mais eu volto a ter fome. Então faz a tua vontade, que é melhor. Porque quando o Senhor supre a necessidade de alguém, Ele não supre para que essa pessoa de novo tenha a mesma necessidade. Quando Ele supre, é suprido e a pessoa nunca mais tem falta daquilo que precisou. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. A vontade de Deus é melhor. A vontade de Deus é melhor. A vontade de Deus é melhor. Eu estava pregando quarta-feira agora, lá na freguesia, na igreja de um pastor muito abençoado. E eu preguei sobre Paulo e Silas na prisão, Atos 16. Só que o texto diz que, quando o texto começa, Paulo e Silas estão tentando descer para a Ásia para pregar na Frígia. E o Espírito Santo impede deles descerem ali de pregar ali. Aí eles mudam o plano e falam assim: tá bom, então vamos descer para Bitínia, vamos para um outro lado do continente. Era tudo terras que não tinham fronteira, então tinha que pegar barco. Então vamos descer para Bitínia. Quando eles entram na embarcação que vão descer para Bitínia, o texto diz que o Espírito Santo impede novamente. E eu aprendo que é muito fácil eu fazer a vontade de alguém enquanto eu não tenho vontade de fazer algo. Porque quando eu não tenho vontade de fazer nada, alguém vai dizer para mim assim: faz isso, eu estou desocupado, então para eu poder fazer vai ser fácil. Agora, difícil é atender a vontade de alguém quando eu já tenho uma vontade. Aí muda. Porque quando eu já tenho uma vontade, para eu fazer a vontade de uma outra pessoa, eu tenho que abrir mão da minha. Aí eu tenho que escolher: ou eu abro mão da minha vontade, ou eu abro a mão da vontade de quem está me pedindo algo. E Jesus aqui está orando o seguinte: a minha vontade é de não viver esse cara, isso eu não quero. Mas se a sua vontade for que eu beba, eu abro mão da minha vontade. Eu quero saber quem é que tem disposição para abrir mão da própria vontade. Irmãos, o Evangelho é sério demais. O Evangelho é a desconstrução do homem do pecado para a construção do homem espiritual na carne. Eu ainda estou em carne, mas enquanto eu estou nessa carne, o homem espiritual está sendo construído dentro de mim. E à medida que ele é construído dentro de mim, a minha carnalidade é desconstruída. É por isso que a gente vê pessoas que estão na igreja e às vezes por uma fração de segundo mete o pé na jaca. E você se escandaliza porque fulano falou isso, Beltrano estava na igreja, agora está no botequim. Ele estava na Santa Ceia, agora está no bar bebendo. Como é que é isso? Porque o homem carnal, ele está em desconstrução. Só que o texto diz em Gálatas que nós escolhemos a qual criatura alimentar, ou a carne ou o espírito. Porque o espírito e a carne, eles brigam constantemente dentro da gente. Só que aquele que é mais forte é aquele que a gente mais alimenta. É tão sério o Evangelho, porque às vezes alguém nos faz de bobo, e a gente que não quer ser passado como bobo, tem vontade de colocar o peito aberto e falar algumas verdades, fazer
justiça com as próprias mãos. Só que o texto diz lá em Provérbios capítulo 13, versículo 3, Provérbios 13, 3, aquele que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas aquele que muito abre, este tem perturbação. Muito difícil é se calar na hora que a razão está do nosso lado. E Tiago, ele já ensinava. Aqui a gente não está no seminário, mas vou falar, né? Porque o livro de Tiago, ele é o livro mais antigo do Novo Testamento. O livro mais antigo do Novo Testamento é o livro de Tiago. Ele é antes, propriamente, dos evangelhos. A carta de Tiago, uma epístola, ela é considerada uma epístola geral, né, de orientações gerais. Aqui esse Tiago não é o Tiago irmão de João, é o Tiago irmão de Jesus, tá? Na história, na tradição, a gente vai descobrir isso. E ele escreve 5 capítulos na sua epístola. E esses 5 capítulos que ele escreve é uma carta que fica circulando Jerusalém, fica circulando aonde os discípulos passam, prega o evangelho, tem salvação de almas. E ali no templo, em algumas igrejas sendo levantada, o texto que se lia era a epístola, era a carta de Tiago. E depois teve a epístola de Pedro, depois teve a epístola de João. Tudo isso eram recomendações gerais, cartas que circulavam nas igrejas. E Tiago, capítulo 3, no verso 1, ele vai dar uma orientação dizendo o seguinte: irmãos, eu rogo-vos para que nenhum de vós sejais mestres, porque todos nós tropeçamos em alguma coisa. Mas se o homem que não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e recebe poder para refrear todo o corpo. Ele está pedindo para ninguém ser mestre, porque aqueles que recebem o dom de ensinar, o dom de ser mestre, esse no último dia receberá um mais duro juízo. Por quê? Porque mais importante do que falar é dar exemplo daquilo que se fala. Então ele vai dizer assim, não seja mestre não, porque o mestre vai receber um juízo mais duro. E na real, todos nós tropeçamos em alguma coisa, falhamos em alguma coisa, mas se alguém não tropeça em palavra, ele recebe o poder para refrear todo o corpo. Aleluia, aleluia. O texto ele compara a língua como um membro inflamado pelo inferno. Jesus aqui, no momento em que os discípulos estão dormindo, no momento de intercessão e oração, ele não se queixa dos discípulos, ele ora. Porque é assim, irmão, quem entra primeiro na consagração não cai na murmuração. É simples. Quem entra na consagração não cai na murmuração. E Jesus não desistiu. Jesus foi cuspido, açoitado, esbofeteado, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, fizeram ele passar vergonha, ele foi humilhado, mas nenhum desses pontos de desvantagem que Jesus sofreu fez ele abrir mão da própria missão. Por quê? Porque ele já tinha orado para passar por isso. O texto diz que enquanto ele está orando, ele se levanta, acorda os discípulos e fala assim: levantai-vos e vamos partir, porque é chegada a minha hora. Quando ele fala que é chegada a minha hora, os soldados chegam. Quando os soldados chegam, ele vira para os soldados e fala assim: porventura
Não sois vós que estavam no templo me ouvindo pregar e hoje vem me prender com um pedaço de pau na mão? Porque é assim. Nem todo mundo que nos ouve de fato nos aceita. Às vezes você está falando com pessoas que estão te ouvindo para depois usar o que você está falando contra você. Já viu quando um policial prende alguém na rua muito agitado? Na hora ele já fala assim: não fale nada, porque tudo que você falar a partir de agora poderá ser usado contra você. Aí o texto fala: como ovelha muda foi levada ao matadouro, perante aos seus dois criadores não abriu a sua boca. Mas é difícil não abrir a boca quando alguém nos apunhala pelas costas. É difícil não abrir a boca quando alguém nega que nos conhece, como Pedro fez. É difícil não abrir a boca quando uma pessoa que você escolheu para estar do seu lado, para você abençoar, você descobre que essa pessoa é uma traidora, como foi Judas. Como não abrir a boca para alguém que te traiu? Como não abrir a boca para alguém que manchou o teu nome? Eu não conheço a história de ninguém que está aqui, o histórico de ninguém, mas a palavra do Senhor, ela tem uma vertente de falar com pessoas. Eu tenho certeza que essa mensagem está falando com alguém aqui nesta manhã. Então, primeiro, a gente aprende que a oração não é momentânea. Tem que ter uma vida de oração. Segundo, pedir a oração não é errado. Pedir oração é certo. Mas pedir oração não anula o fato de eu orar também, pela causa que eu preciso. Terceiro, a gente aprende que a vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade. E muitas das vezes vamos precisar abrir mão da nossa vontade para atender a vontade de Deus. Quarto, a gente aprende que Jesus foi preso pelas pessoas que ouviam a sua pregação no templo. Porque afinal, ser ouvido não é sinônimo de ser aceito. Quinto, quando Jesus está ali com os soldados para lhe prender, sai do meio dos soldados um discípulo de Jesus, alguém conhecido, que lhe dá um beijo no rosto. E Jesus tem que virar para Judas e falar assim: Judas, com um beijo você traíste o Filho do Homem. O cara traiu Jesus com um beijo. E não tem na Bíblia aqui Jesus querendo justificar a Judas que não era para ele ter feito aquilo. A gente não vê Jesus querer falar com Judas: por que você me traiu? Querer entender por que Judas traiu. Querer entender por que Judas vendeu por 30 moedas de prata. Jesus não fica aqui tentando extrair de Judas uma consciência daquilo que ele fez foi errado. A gente gosta de fazer isso. Quando alguém erra com a gente gosta de falar e mostrar onde a pessoa errou. A gente é assim. Mas quando a gente olha para Jesus, Jesus não faz questão de mostrar para Judas aonde ele errou. Sabe por quê? Porque se Judas já tinha traído Jesus, é porque no coração de Judas ele já tinha crucificado Cristo. E sabe, eu aprendo uma coisa aqui e eu compartilho com a igreja. Com Jesus eu aprendo e eu compartilho com a igreja. Nós não precisamos ficar dando explicação para quem já decidiu não nos entender. Você vai ficar dando explicação para quem já decidiu não te entender? Jesus está diante de Herodes.
últimas 6 horas de Jesus. Por quê? Prenderam Jesus, levaram para o sumo sacerdote. Só que quem imperava na Judéia naquele tempo era Roma. Então os judeus não tinham autoridade para fazer nenhum mal. Então dali tiveram que apresentar para Pilatos. Porque Pilatos, ele era o governador de Roma. Ele era o imperador, melhor dizendo. Só que Pilatos entendeu que ele era da Galileia. E a Galileia era uma outra jurisdição de Jerusalém. Então falou assim, ó, eu não vou julgar essa causa não. Manda para Herodes. Aí pegou Jesus e agora, terceiro lugar, leva para Herodes. Chega lá em Herodes fica zombando de Jesus. E o texto diz que colocaram um saco na cabeça dele. Isso aqui é muito grave. Olha só. Colocaram um saco na cabeça dele, um saco de pano, botaram na cabeça de Jesus. E alguém começava a esbofetear a sua cara, dava um tapa, se escondia no meio da rodinha e gritava assim: se tu és profeta, profetiza agora, quem foi que te bateu? Alguém saía do outro lado da rodinha, cuspia em Jesus e voltava e falava de novo: se tu és profeta, profetiza agora, dize-nos, quem foi que te cuspiu? Aí Herodes, com aquela brincadeira toda, com aquela, sabe, aquela zombaria toda, chegou para Jesus e falou o seguinte: diga para mim, se tu és o Cristo mesmo, fala para mim quem é você, conta para mim a sua história. Só que Herodes estava perguntando só para esclarecer mais ainda. Jesus, conhecido o coração, Jesus não dá explicação nenhuma para Herodes. Ele responde com uma frase: tu o dizes. Porque a gente aprende com Jesus isso. Nós não precisamos dar explicação com quem já nos crucificou em seu coração. Vai ficar se explicando para quem já decidiu não te entender? Vai querer, se uma pessoa já te traiu como Judas traiu, você vai ainda lutar pelo sentimento dessa pessoa? Você vai lutar pelo sentimento de uma pessoa que traiu você? A gente aprende com Jesus isso, igreja. Deixou bem claro, amigo, a que vieste? Porventura não traíste o filho do homem com um beijo? E ponto. Remanda arabada sude candarai, arabada sude candecharabas, arabada sude candarai. É tempo de pouca explicação. É tempo de você parar de ficar dando satisfação para A, para B. É tempo de você viver a sua vida em Deus. Ai, chorava, sudecandarábia. Quem traiu, a palavra traiu, ficou no passado, já fez, não tem como desfazer, é daqui para frente. Engraçado, igreja, que Jesus vira para Judas e fala assim: amigo. Ainda chama o traidor de amigo, rapaz. O cara tá aqui para pegar dinheiro. Sabe por que ele chama o traidor de amigo? Porque quem não foi leal foi Judas, agora ele continua sendo. Então ele chama Judas por aquilo que ele é. Jesus é o verdadeiro amigo. Então, se Jesus é amigo, ele vai te chamar por aquilo que ele é para você. Agora, se a gente vai poder retribuir da mesma maneira, já é uma outra história. Porque eu tenho certeza que Judas não poderia responder assim: é, amigo, eu te traí. Não teria como. Deixa eu seguir para encerrar. O texto diz que quando
quando eles chegaram para prender Jesus, eles não sabiam quem Jesus era. Jesus tinha uma figura simples. Todos os galileus que andavam juntos, eles tinham traços parecidos um com os outros. Então Jesus não é encontrado com um anel de formatura no dedo, com uma estola de linho fino. Não, a roupa é igual, o jeito de andar é igual, o jeito de falar é igual, eles se parecem. Então Judas precisou beijar Jesus para sinalizar aos soldados quem era Jesus. Então quando Judas beijou, os homens identificando já correram para meter a mão em Jesus. Quando correram para meter a mão em Jesus, Pedro sacou da bainha uma espada, e o primeiro que estava na frente dele, ele desceu a espada no gogó do camarada. Só que eu aprendo que, por ser uma hora da calada da noite, porque o texto diz que foi na calada da noite, foi quando a cidade já estava dormindo, então estava de noite, estava escuro. A gente vê que Judas erra o golpe, porque ninguém saca a espada para atingir a orelha de ninguém, não. Entendeu? A pessoa vai dar um golpe, vou mirar na sua orelha. Isso não existe. Está escuro, está uma algazarra, está um movimento. Quando Pedro saca o primeiro fio de espada, que Pedro corta no vento, acerta a orelha de Malco. Quando acerta a orelha de Malco, Jesus dá um grito: basta! Pedro guarda a sua espada, porque aquele que viver pela espada vai morrer. Quem vive de golpe, morre de golpe. Quem vive de mentira, morre pela mentira. Quem vive encantado pelo espírito de engano, morre pelo espírito de engano. Guarda a espada, basta. Acabou o tempo de degladiação. Acabou esse tempo. Acabou o tempo. Nunca se ouviu falar dentro de um rebanho ovelha espetando ovelha, ovelha ferindo ovelha, irmão ferindo irmão. Jesus falou: basta. Jesus falou: até a minha linhagem, desde que o mundo foi formado, entre as famílias teve guerra, mas eu cheguei. Basta! Você pega a Bíblia e começa a ver as guerras que se tinham em família. Você vê desde a fundação do mundo, gente. Caim matou Abel, eram irmãos. Jacó tomou a bênção e enganou o próprio pai. Na verdade, Esaú já tinha vendido a primogenitura, mas para Jacó alcançar, teve que enganar o próprio pai. Engano dentro da família, filho com pai. Jefité é um filho nascido de um relacionamento extraconjugal. A gente vê na Bíblia que o pai de Jefité traiu a mulher que tinha e com uma prostituta teve Jefité. Davi foi menosprezado pelos próprios irmãos na guerra. Gideão era o menor na casa do seu pai. A gente já vê na Bíblia, o texto diz, se vocês lerem lá depois, vocês vão ver, Juízes capítulo 6, o lagar que Gideão está trabalhando, o lagar que ele está trabalhando era do próprio pai. O pai largou o campo,
largou o arado, largou o lagar para ficar escondido dentro de caverna. E quem estava mantendo uma família era um filho, enquanto o pai não se preocupava em prover para a família. A gente vê na Bíblia, quando Jesus se apresentou aonde ele era, na cidade natal que ele era, da família que ele veio, José e Maria, o texto diz que ele não pôde fazer muitos milagres na sua cidade, porque os seus irmãos de carne, os seus irmãos de sangue eram incrédulos quando ele dizia ser o Filho de Deus. Então a gente vê na Bíblia, sabe, irmãos brigando com irmãos, filho brigando com pai, marido traindo esposa. A gente vê, mas quando Jesus se apresenta, ele diz: basta! Olha para a palavra de Deus, o que aconteceu com a vida de José, rapaz? José foi vendido pelos próprios irmãos. Olha para o livro de Números. Lê o livro de Números, vocês vão ver lá. Moisés foi escolhido por Deus, só que ele era o menor, era o filho mais novo de Joquebede. Mais velho que ele tinha Arão e tinha Miriam. E Miriam encontrou Arão para poder tomar a liderança do povo de Moisés, para dizer assim: olha, é Moisés que lidera o povo, mas se não for você a falar, ele não sabe falar, então você tem que falar. Então quer dizer o quê? A gente é líder também, vamos tomar a frente. Como é que Deus é só com Moisés? Não, Deus é com a gente também. Aí Deus tem que ferir Miriam de lepra. Por quê? Porque ela manipulou dentro da família um irmão contra o outro irmão. Lepra. Deus falou com Miriam assim, ó: com você eu falo em sonho, com você eu falo através do tempo, com você eu te dou até algumas visões, mas com Moisés eu falo face a face. Com Moisés eu falo com ele como um amigo fala a outro amigo. Aí Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, guarda essa espada aí, porque se você continuar vivendo nessa situação, essa situação vai te matar, você vai se perder nela. Então guarda, guarda, basta. Uma coisa é necessária, qual? Orai para que não entreis em tentação. Ore, orai e vigiai. Para quê? Para você não entrar em tentação. Pastor Juliano, o texto diz que quando o mal está atônito por ter a sua orelha cortada, a orelha é uma cartilagem, tem muitos vasos aqui. Um corte é muito sangue que vai sair, tem muitas veias, tem muitos nervos. Então você imagina muito sangue saindo da orelha de mal. Jesus não limpa o sangue, mas Jesus pega a orelha e coloca no lugar. Ele coloca a orelha no lugar. Tá bom, aí acabou aquele momento ali. Judas Mal, ele é um príncipe do Sinédrio. Estão conseguindo acompanhar? Malco, ele era um príncipe do Sinédrio. O Sinédrio era composto por 23 juízes, e Malco era um deles. E está levando Jesus, e ele está aí na frente. Os soldados amarraram Jesus e estão conduzindo Jesus para o Sinédrio, porque no Sinédrio os sumos sacerdotes iriam interrogar Jesus acerca do que ele falava, porque a única acusação que tiveram contra Jesus foram de blasfêmia, por se dizer
que era o pão que descia do céu, que era o Filho de Deus, que o reino não era desse mundo, enfim, acusaram de blasfêmia. Quando chegou no Sinédrio, preste atenção que isso aqui é forte. Quando chegou no Sinédrio, o sumo sacerdote olhou para Malco, que era um dos 23 juízes do Sinédrio. Quando o sumo sacerdote olha para Malco, vê sangue. Aí pergunta para Malco: Malco, que sangue é esse no teu manto? Aí Malco tem que dizer: esse sangue é meu. Como é seu? O que aconteceu? Um discípulo do Galileu me acertou com a espada a orelha. Qual orelha? Essa aqui. Mas ela está perfeita? Ela está no lugar? Aí agora Malco, que foi prender Jesus, que foi fazer um mal para Jesus, perante a autoridade tem que falar bem de Jesus. Porque ele vai dizer assim: a quem eu fui prender, colocou no lugar. Se prepare, porque quando você permanecer fiel somente a Deus, pessoas que falavam mal de você vão ter que falar bem de você. Pessoas que eram contra você não vai se tornar a favor não, mas mesmo contra você vai ter que dizer: aquela pessoa é de Deus, eu não gosto dela, não gosto dele, não vou com a cara dela, não vou com a cara dele, mas eu tenho que assumir uma coisa: é de Deus, é temente a Deus, tem um brilho diferente nos olhos, a família é abençoada, é uma pessoa direita, Deus é na vida dele, é dela. Se prepare, se prepare. Bons testemunhos a respeito do seu nome vão circular. Pessoas vão dizer que Deus é na tua vida. Igreja, o bem sempre vence. O bem sempre vence. Paga o mal com o bem, porque o bem sempre vence. Não paga o mal com o mal não, porque quando você paga o mal com o mal, é você fazendo a justiça do seu jeito. Mas quando você paga o mal com o bem, você dá espaço para a justiça de Deus julgar a sua causa. E a justiça de Deus favorece aqueles que pagam o mal com o bem. E eu termino aqui dizendo que quando Jesus no Getsemane, eu termino aqui a última frase. Quando Jesus no Getsemane estava orando, vocês sabem, ele foi posto em agonia. Verdade ou mentira? Verdade. Começou a suar gotas de sangue. Nesse período que ele está suando grandes gotas de sangue, o texto diz que um anjo desce do céu e começa a confortar Jesus. Entenda, ele está no lugar de oração, com pessoas que são de oração, mas essas pessoas estão dormindo através de ajudá-lo na sua própria causa. E Jesus sozinho, entre aspas, né? Estava no meio dos discípulos, mas com pessoas do lado, ele não podia contar com nenhuma delas. Então estava na multidão, mas era sozinho. Tinha pessoas, mas com nenhuma ele podia contar. Aí o texto diz que o céu envia um anjo para confortar Jesus. Eu quero dizer para você nesta manhã: tem conforto de Deus para você. Eu não sei qual o preço que você paga para você manter a sua família, para você manter o nome alinhado com a palavra dignidade e integridade. Eu não sei o preço que você paga. Eu sei que todos nós pagamos um preço. E eu estou dizendo aqui nesta manhã de forma profética: o Senhor vai mandar conforto para você. Essa dor vai ter alívio, Ele vai te aliviar. Você vai até suar gotas de sangue,
Mas enquanto você sua gotas de sangue, Ele te conforta para te ajudar a chegar no final. Lembra lá quando Jesus está na via dolorosa, carregando a cruz, e está passando um sirineu, e os soldados obrigam um sirineu a carregar a cruz para ajudar Jesus? Vai ser assim com o céu. Deus vai colocar pessoas no teu caminho para te ajudar a levar essa cruz. Vai estar pesada, mas você não vai parar. Está pesada, mas você não vai abrir mão. Está pesada, mas você não vai largar o arado e andar para trás. Porque Deus vai mandar ajuda do alto para fazer você andar para frente, com dificuldade, mas avançando, com o vento soprando ao contrário, mas avançando, indo para frente. A porta vai estar fechada, mas a promessa é que as portas do inferno não vão prevalecer diante da igreja do Senhor. O Senhor nesta noite está derrubando barreira. O Senhor nesta noite, nesta manhã, está cortando laço, derrubando barreira, derrubando gigante. O Senhor nesta manhã está enviando do céu conforto para você, socorro para você. Ele é o teu socorro. Ele é o teu socorro. O último versículo eu fecho. Pastor, quiser vir para cá, pode vir, por favor. Último versículo. Salmo de número 46. Eu deixo para a amada igreja. Diz assim: que as nações se embranqueceram. Escute isso. As nações se embranqueceram. Os reinos se moveram. Mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ele faz cessar a guerra até o fim da guerra. Porque ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E nesta manhã ele te diz: aquietai. Porque eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está contigo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?